Fala integrador, tudo bem? Aqui é o Rafael, CEO da Safe Leads, e hoje eu vou falar sobre como conseguir leads. Provavelmente você viu no primeiro vídeo, eu falo um pouquinho sobre o que são leads, e agora eu queria falar para você como conseguir esses leads. Você já sabe que leads são esses contatos opt-in que aceitam receber informações ou notificações da sua empresa, ou até receber e-mails ou conversas de marketing da sua empresa. Então, agora eu vou te mostrar como conseguir esses leads. Primeiro é importante deixar claro que aqui existem pelo menos duas formas da gente conseguir leads para a nossa empresa, tá? Inbound e outbound. Primeiro eu queria pedir perdão aí se você não está acostumado com esses monte de termos em inglês, tá? Eu vou usar alguns termos em inglês aqui, mas eles são só os nomes das coisas, tá? É bem simples as formas de fazer, mas os termos infelizmente são em inglês. Se você não estiver acostumado, peço perdão novamente. Mas vejam só, existe a forma inbound e outbound. Eu vou deixar claro aqui as duas formas de fazer isso, tá? Então vou começar com a forma inbound, que é a mais tradicional, né? E é inclusive dessa estratégia aqui que surgiu o termo lead, tá? O termo lead ele veio de estratégias inbound. Normalmente a forma outbound já é mais conhecida pelos vendedores, pelas empresas, que já é feita há muito tempo. A forma mais nova e a forma um pouco mais antiga, mas continua muito eficaz. As duas formas são boas, eu vou explicar agora. Então vamos lá. Como é que funciona no formato inbound? O termo inbound, né, o fato de ser inbound significa que o cliente sozinho, ele vai até a sua empresa, ele vai até o seu site, ele recebe informações ou anúncios de marketing digital, por exemplo, e ele proativamente vai até o seu produto e pede por uma conversa com o vendedor. Esse é o formato inbound, onde o cliente vai até você. E no formato outbound, o cliente não sabe de nada e você seleciona dentro de algumas bases esse cliente e vai até ele por conta própria. Esse é o formato outbound. Então essa é a principal diferença. Nesse caso aqui é o cliente que vai até você e nesse caso aqui é você que vai até o cliente. Isso é muito importante definir. Bom, beleza, Rafael, entendi a diferença aí, mas continuo perguntando como conseguir leads. Aqui nesse caso, como é o cliente que vai até você, você vai ter que investir, por exemplo, em uma estratégia de marketing digital para conseguir esses leads. Vou dar um exemplo. Você abre lá o Facebook, faz anúncios no Facebook e leva para o seu site, tá? Isso é uma forma de fazer inbound. Outra forma de fazer inbound, você cria um blog na sua empresa, você cria um blog lá no seu site e começa a falar sobre energia solar, sobre os benefícios da energia solar. Isso é uma outra forma de fazer inbound. Uma outra forma de fazer inbound é quando você cria um material muito exclusivo com várias dicas de como economizar luz, por exemplo, sabendo que o seu público é um público que quer economizar energia. Você fala, ó, como economizar energia, eu estou aqui 10 passos e é totalmente gratuito. Você faz um material sobre isso, sobre como economizar energia. E é importante que esse material seja feito pela tua própria empresa, pelas pessoas que realmente são especialistas, para não virar um material cheio de coisas que todo mundo já sabe, né? Então é importante que seja um material rico de verdade. Beleza, essa é uma forma de você fazer inbound, tá? E agora eu vou falar aqui sobre outbound. Como é que se faz outbound? Existem várias listas no mercado que são públicas, tá? Se você olhar a lista da Receita Federal, ela é pública. A Receita Federal ela disponibiliza a listagem de todas as empresas existentes e ativas no Brasil. Essa é uma forma, e existem várias ferramentas gratuitas, inclusive, que disponibilizam essa base de dados da Receita Federal para você prospectar. O próprio Google, se você entrar lá no Google, então vou botar aqui, ó, Receita, dados da Receita, tá bom? Dados do Google, dados do próprio LinkedIn. Dentro da Receita Federal você consegue disponibilizar, você consegue encontrar esses dados. Pesquisando no Google pelo tipo de cliente que você quer, você consegue encontrar esses dados. No LinkedIn você consegue, fazendo parcerias com empresas que têm o mesmo público que você, tá? Vou dar um exemplo de empresas que prestam serviços que são complementares ao serviço de entrega de kits de energia solar, por exemplo. É um exemplo disso, tá? Então, procurar esse tipo de empresa que presta um serviço complementar ao seu, complementar, não um substituto, tá? Um serviço complementar ao seu. Isso é muito importante para você conseguir essa base outbound.
Beleza? Então essas são as formas aqui de conseguir leads, ou investindo em marketing digital, ou marketing tradicional, revistas, jornais, tudo isso vai te gerar esses leads. Ou aqui no Outbound procurando por listas públicas, listagens públicas de Receita Federal, dentro do próprio Google ou através até mesmo do LinkedIn. Eu deixei de colocar aqui redes sociais, mas redes sociais de modo geral... Redes sociais, de modo geral, são uma excelente forma de você conseguir leads qualificados. Principalmente no nosso público, que é um público bem nichado, de energia solar, de energia solar fotovoltaica, é um público bem nichado. Então eu tenho influenciadores no Instagram que só falam disso. Eu tenho os grandes portais, como a própria Absolar, que são portais que só falam disso. E nas redes sociais dessas empresas, quem segue essas empresas provavelmente vai estar relacionado diretamente ao nosso mercado. Então essa é uma grande forma de você conseguir leads outbound. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e tenham esclarecido essa relação. Como conseguir leads? Existem duas formas e essas são as formas aqui. Eu coloquei no início que é essa forma nova e essa forma antiga. Mas ó, independente de ser novo e ser antigo, você tem que olhar o que faz mais sentido para a sua empresa, tá? Independente dessa aqui ser a forma nova, que a maioria da galera está usando, e essa aqui ser a forma antiga, o que eu aconselho sempre? Como você usar, quando usar cada uma delas? No caso do inbound, é quando você tem um público de pequenos e médios. Por exemplo, se você faz trabalhos com residências, por exemplo, residências é um público bem pequeno, um público que tem uma renda baixa normalmente, ou então é um público que é fácil de achar na rede social. Então por isso faz mais sentido você vir aqui, ó, fazer marketing digital e abrir bastante o teu leque. Mas quando você está falando de empresas, né, de grupo A, normalmente você tem que trabalhar com esse cara aqui, é o meu conselho. Então se o teu cliente for mais difícil de encontrar, você trabalha ele outbound. Se ele for mais fácil de achar, você trabalha no inbound, que você tem mais volume com facilidade, tá bom? Então essas são as principais diferenças. Ticket médio alto, outbound. Ticket médio baixo, inbound, tá? Porque senão você gasta muito dinheiro com o vendedor fazendo outbound para ticket médio muito baixo. Então não faz sentido. Esse é o grande segredo. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Até mais.